Aposentadoria baixa? Mais anos trabalhando? Solidão? Nada disso. O maior temor dos brasileiros com mais de 50 anos está nas mudanças do corpo e a sensação de se sentirem feios. Bom, pelo menos foi essa a resposta dada por 25% dos entrevistados pelo Instituto Locomotiva em 2019. Esse item chegou à frente de pobreza e ainda da doença. Entre os muitos recortes que eu poderia trazer aqui por episódio de hoje do Humanamente, eu escolhi esse porque algo me diz que ele traz um dos aspectos que precisa ser abordado para compreender o idadismo no Brasil, no nosso contexto. Idadismo foi o termo padronizado pela Organização Mundial da Saúde em 2020 para tratar dos estereótipos, dos preconceitos baseados na idade, não apenas no envelhecimento, tá? Em todas as idades. Humanamente, programa da Band News FM, que é feito sempre em parceria com o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, hoje fala sobre idadismo, mas também sobre etarismo, sobre velhofobia. Para isso, está aqui comigo, como sempre, o Daniel Barros, psiquiatra, que sempre tem as mais maduras análises. Oi, Daniel. Oi, Ellen. Maturidade é uma coisa que só vem com o tempo, né? E é uma coisa tão importante e parece que ela fica em segundo plano diante das mudanças que vem com a idade. Eu achei interessantíssimo que nessa pesquisa o grande medo das pessoas é o medo que está totalmente relacionado ao olhar da sociedade para a pessoa que envelhece, né? Porque vamos dizer que a pessoa tivesse assim, com medo da doença. Bom, doença acontece, né? Com o tempo, pode acontecer. Quanto mais tempo a gente vive, mais risco a gente tem. Não é algo, assim, é algo biológico também. Claro que sempre tem uma influência cultural, mas tem muito mais de biológico. A gente podia falar, bom, é o medo de a aposentadoria ser ruim, né? De não ter dinheiro. Bom, se a gente falaria aí de um sistema de previdência, mas não, as pessoas têm medo de como o outro vai olhar para eles e como o olhar da pessoa para si mesma ele modifica com a idade, né? Enfim, isso mostra que o trabalho é de mudança cultural e é para isso que estamos aqui, né, Ellen? Exatamente. E por isso nós contamos aqui com a presença da médica psiquiatra, que é do programa Terceira Idade, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, Rita Cecília Reis Ferreira. Rita, obrigada por estar aqui conosco hoje. Olá, é um prazer, gente, falar do envelhecimento, principalmente numa fase em que o país está envelhecendo, né? Hoje, acho que 16, 17% da população tem mais de 50 anos, embora a gente permaneça com a mentalidade de que nós somos um país de jovens, não somos mais, né? Então, é um prazer poder falar desse tema aqui com vocês, né? Eu acho que tem, Daniel, esse preconceito da sociedade, mas esse preconceito acaba gerando um preconceito no próprio idoso, no próprio velho, né? Que começa a dizer, não, mas eu não tenho mais idade para isso, eu não tenho mais idade para usar essa roupa, eu não tenho mais idade para fazer tal atividade, e muitas vezes eu não tenho mais idade até para namorar, para ter romance, né? Eu estou velho para isso. Isso é um reflexo do preconceito social que é enraizado, né, na nossa sociedade, principalmente, e que acaba tendo uma repercussão muito ruim, inclusive na saúde mental das pessoas com mais velhos mesmo. Eu, às vezes, prefiro o termo velho até do que o termo idoso, porque eu acho que o idoso já é um pouquinho do preconceito, né? A gente, ao invés de falar velho, a gente muda o termo e fala a mesma coisa. Mas eu acho que é muito importante abordar esses aspectos, sim. Ô, Rita, você falou, o próprio idoso, né, carrega, o velho carrega esse preconceito. Sempre me lembra quando as pessoas, aqui os ouvintes gostam muito assim de dizer, mas eu já vi muita mulher machista. Óbvio, ela não foi criada fora da bolha, ela não foi criada numa redoma, ela é criada nessa mesma sociedade.
que é machista. Portanto, é natural que nós, mulheres, passemos a reproduzir os valores desta sociedade, ainda que eles sejam contra nós, né? Ainda que sejam contra nós. E isso me leva ao caso mais recente das jovens que estavam ali fazendo troça de uma colega de 45 anos de idade, colegas de 20, e que tomara vão chegar a esses 45 anos de idade. Tomara, porque eu não sei se a sociedade se deu conta, a alternativa à velhice é bem pior, é morrer cedo, né? Então, a alternativa à velhice é morrer cedo. Então, torcemos para que essas jovens cheguem lá aos 45, 50, 60, 70, 80. A nossa sociedade está envelhecendo, como você disse. Então, é óbvio, está ali entranhado nessas jovens o preconceito que vai atingir elas daqui a alguns anos, né? E eu te pergunto, esse preconceito contra uma mulher de 45 anos nos mostra um certo achatamento na nossa velhofobia, ou seja, a gente está olhando para uma pessoa de 40 anos e dizendo, não dá mais para estudar. Tem a ver com isso, com a nossa cultura do embelezamento, de não podemos envelhecer, não podemos ter ruga, a bunda não pode cair? Eu acredito que sim, esse endeusamento da juventude, como se ela fosse eterna, né? E não encarar a vida como sendo um processo que inclui infância, juventude, vida adulta, maturidade, meia-idade e envelhecimento, como algo natural, entendendo que cada uma dessas fases da vida tem a sua beleza e tem os seus sabores. Né? Ser criança tem a sua dificuldade, ser jovem também, né? Mas como a gente endeusa a velhice, a juventude endeusa o corpo, a beleza, né? E essa beleza é discriminada. Quem é bonito é só criança e jovem. Né? Ao contrário, tem velhos maravilhosos. Olha para Catherine Deneuve, por exemplo. Né? Uma mulher que envelheceu, a própria Xuxa, né? Que hoje é muito diferente do que ela, mas sofre muito pelo etarismo, né? Porque é muito criticada. A gente viu outros exemplos, a Madonna, nesse clipe último dela, no Maluma, né? Foi super criticada, porque ela não poderia estar fazendo um clipe daquele na idade dela, com 60 anos, 60 e poucos anos. Então, assim, eu acho que essa cultura, esse exagero de fato, uma hipervalorização da juventude, né, do corpo, deixando de lado outras coisas que são muito mais importantes. Né? Ninguém está preocupado com caráter, está preocupado com o corpo, né? Enquanto os valores estão muito comprometidos na nossa sociedade. Eu não sei, eu acho a sociedade cada vez mais doente. Não sei o que o Daniel pensa a respeito. Ô, Rita, eu queria saber se... Tem uma coisa que a gente sempre ouve, que isso é diferente no Oriente e no Ocidente, né? Que sociedades orientais valorizam mais a pessoa idosa e valorizam a sabedoria, porque, vamos combinar, né? Eu uma vez ouvi um ditado que nunca mais esqueci, que ele faz tanto sentido, né? Diz que mais sabe o diabo por ser velho do que por ser diabo. Né? Que está aí desde o começo dos tempos, então já viu de tudo, né? E a gente percebe isso, né? Eu lembro mais novo, um amigo que teve um problema no carro, fui falar com o pai dele falou, isso aí é um negócio assim assado que tem que levar no mecânico. Como é que você sabe? Né? Eu pensei, como é que ele sabe? Porque já passou por coisas, né? E hoje meus filhos me perguntam um monte de coisa, falam, como é que você sabe? Eu falo, porque eu sou velho. Eu respondo assim, mas pai, como é que você sabe? Porque eu sou velho, porque eu já passei por muitas coisas. Bom, então, primeira coisa, acho que temos que valorizar isso, né? Estou fazendo aqui um apelo para os ouvintes, valorizar essa sabedoria. E eu digo para os meus filhos, e eu acho que nisso eu já estou passando um valor, né? Pai, como é que você sabe disso? Eu sei porque eu sou velho, ou seja, envelhecer traz, né, alguma coisa de boa. Mas tem uma pergunta, eu não sei se você já viu pesquisas, ou se isso é baseado em dados, que de fato as sociedades orientais encaram isso de uma maneira diferente. Encaram porque, embora tenha tido uma mudança nesses últimos tempos também, mas eles encaram a sabedoria. Eles têm uma cultura que nós não temos,
e não é que nós não temos só com os idosos, eu acho, é a cultura do respeito, né? É respeitar o outro. Isso é muito importante, e independe de qualquer outro fator, se é velho, se é jovem, se é preto, se é branco, não interessa, né? É um ser humano e a gente tem que respeitar. E eles respeitam a experiência exatamente por isso, porque a pessoa vive, na maioria das vezes, claro que tem as exceções, mas a partir do momento que você experimenta, você adquire conhecimento, né? Você viveu, então você tem um conhecimento experiencial da situação, e lá se valoriza isso, e se tem a cultura do respeito. Aqui é o contrário, a gente tem problemas, inclusive, em empresas. Daniel, a gente tem problema na saúde. Tem uma pesquisa que fala que aproximadamente 18% de idosos no Brasil sofreu etarismo na saúde. Então, alguns procedimentos são recusados pela idade. Não vamos fazer isso porque a pessoa é velha. Então, assim, umas coisas que a gente não consegue entender, que você não vê isso, de fato, no mundo desenvolvido, né? As pessoas se orgulham de envelhecer, né? A gente se orgulha, eu me orgulho. E você está acabando de dizer que também, poxa, cheguei tão bem até aqui, que bom, tomara que eu continue bem. Mas existe uma confusão entre velhice com fragilidade, não tem nada a ver. O idoso, a velhice não é necessariamente frágil, existem idosos frágeis, mas velhice não é fragilidade. Velhice e incompetência. Velho não é incompetente, né? Velhice com... na verdade, assim, existe algo como se a velhice fosse feia, né? A velhice fosse incompetente. E a gente tem essa cultura em empresas, né? Tem empresas, por exemplo, que a pessoa chega aos 52 anos e ela tem que se aposentar. Aqui no Brasil. Você não vê isso, né? A França hoje está tentando botar essa aposentadoria lá na frente. A Alemanha já é mais lá na frente, 65, se não me engano. Mas aqui tem algumas empresas ainda que têm esse comportamento, né? E a gente vê, quer dizer, esse preconceito, ele existe, né? O julgar o idoso como incompetente, como incapaz, como senil, né? Gagá. Uhum. Né? Rita, você falava sobre como as pessoas encaram o envelhecimento, e você trazia palavras aqui que me remetem muito a um adoecimento. É como se envelhecer fosse necessariamente uma doença para a gente, né? E outras sociedades não encaram desta maneira, sociedades que talvez já estejam envelhecendo antes da gente. A Alemanha, por exemplo, já envelheceu muito antes da gente. Nós estamos envelhecendo neste momento, que pode mudar a nossa perspectiva, não sei se vai, né? Tem alguma coisa a ver com a nossa finitude isso? Será que tem alguma coisa a ver? O olhar para a velhice como uma doença tem a ver com o olhar para a nossa finitude? Será, ou nada a ver? Olha, a sociedade ocidental, em geral, não discute, não conversa sobre a morte, né? Que é algo que a gente deveria fazer mais, né? Porque é fatal, morreremos, né? Mas eu não sei se tem a ver com a finitude ou se tem a ver com a perda do padrão de beleza, né? Com a ideia de que o velho é incapaz, de que o velho é dependente, né? De que o velho é feio, e isso acaba levando a um isolamento social dessas pessoas com mais idade. E isso facilita, de fato, até o adoecimento, tanto físico quanto psíquico dessas pessoas. E isso é uma bola de neve, né? A gente tem muita depressão, porque imagina, se você é excluído, né? E é isso que os velhos são, muitas vezes, são excluídos, são isolados, a autoestima acaba. Autoestima lá embaixo, depressão e ansiedade, né? Isso abre porta, inclusive, para adoecimentos físicos.
Então, Agora, assim, a gente tem muito caminho para trilhar. Agora precisa mudar. Eu acho interessante, Rita, a gente encarar de frente aqui uma realidade que muitas vezes os estereótipos, eles são generalizações que não surgem no vácuo. Né? É errado, ele leva a preconceito, a discriminação, ele é uma generalização, né? Estereótipo é você dizer que sabe tudo daquela pessoa por saber uma característica. Então, eu sei que a pessoa é idosa, então eu já sei que ela é incompetente, que ela é frágil, que ela é isso, que ela é aquilo. Eu já sei que ele é médico, então ele é assim, assim, assado. Eu sei que é jornalista, então, né? Isso é uma generalização, mas que não surge absolutamente do nada. Por quê? De fato, com o passar do tempo, com o avançar da idade, com o envelhecimento, é normal a gente perder progressivamente algumas habilidades, né? De forma geral, um idoso é mais fraco que o mais jovem, tem um raciocínio mais lento do que o mais jovem, isso acontece pelo próprio envelhecimento. Então, a minha pergunta é meio uma provocação no sentido de que, sim, nós precisamos combater culturalmente esse estereótipo para dizer, olha, o que a gente está dizendo aqui é que isso não é generalizado, você não pode inferir que uma pessoa é frágil ou incompetente ou lerda simplesmente por ser velha, mas, por outro lado, a gente também tem que promover o envelhecimento saudável, né? Assim, como a gente pode fazer para diminuir essas características que levam ao estereótipo? Não sei se ficou clara a pergunta. Sim. Bom, a primeira coisa é política pública, né, Daniel, que a gente não tem. Então, assim, a gente teria uma facilidade, e existem velhos frágeis, tanto física quanto psiquiátrica, principalmente cognitivamente, que são os casos de demência que vão aumentar quanto mais velhos a população for ficando. Isso é impossível, isso no mundo inteiro é assim, então a gente tem que olhar para esse lado, sim. Então, o que a gente precisaria? Ter campanhas promovendo o envelhecimento saudável. Como é que a gente faz isso? Através de atividade física, através de controles de fator de risco físicos, principalmente os cardiovasculares, metabólicos, né? Então, hipertensão, diabetes, hipercolesterolemia. A gente faz isso também promovendo uma alimentação melhor, o que é muito difícil no nosso país pela condição econômica que a gente tem. Mas a gente faz isso reduzindo o analfabetismo, né? A Cláudia Suemoto, agora há pouco, publicou ou mandou um artigo para publicação mostrando os fatores que são os maiores fatores responsáveis pela demenciação da população no Brasil. E são esses fatores. Então, a gente precisaria de campanhas públicas para reduzir o analfabetismo, para reduzir... a gente não vai reduzir a hipertensão, mas a gente vai controlar a hipertensão, o diabetes, o colesterol, para promover, fazer com que as pessoas tenham o hábito e tenham uma possibilidade de fazer atividade física. E atividade física, tem milhares de atividades físicas. Atividades intelectuais, não é porque você está velho que você não pode aprender, você pode. Você vai demorar mais para aprender? Vai, porque faz parte do envelhecimento. Mas eu sempre falo, quando eu dou aula no após, né? Eu falo, gente, eu hoje tenho 69 anos. Eu não corro como eu corria aos 40. Mas eu não estou numa cadeira de rodas, eu ainda posso correr. Claro. Mas, na verdade, óbvio, a força, a velocidade é outra. Mas isso me faz incompetente. Perfeito. Né? Tem um alerta de spoiler aqui, viu, Ellen, que a Cláudia Suemoto, que a Rita comentou, já é convidada confirmada para um próximo Humanamente. Então, nós vamos tratar especificamente sobre esses temas, né, fatores de proteção e de risco, né, para um envelhecimento. Mas eu lembrei, quando você estava falando, de umas pesquisas que eu estava lendo sobre a produtividade com o envelhecimento, e aí a gente fica com essa ideia de que tem uma linha contínua, né, de cada ano a mais, produtividade a menos, como se a produtividade fosse caindo conforme a gente envelhece. E eu descobri que é um negócio extremamente heterogêneo.
não dá para dizer assim, ah, não, o mais velho vai ser menos produtivo no trabalho ou o mais jovem, porque depende de tanta coisa, depende de qual tipo de trabalho, de qual tipo de pessoa, de qual é o envelhecimento dela, das habilidades requeridas, porque tem habilidades que vão sendo aprimoradas com o tempo. Tem profissões que, lógico, vão depender de força, né? Talvez um estivador mais velho não tenha a mesma produtividade que o estivador mais novo. Mas o que a gente pode falar de um jornalista mais velho, né? Versus um jornalista mais novo, um foca, né? Como se diz nas redações, ali, os jovens repórteres. Então, mesmo quando a gente pensa em competência, em produtividade, inserção, também é muito heterogêneo, ou seja, não dá para a gente ter uma generalização, não dá para a gente ter esse estereótipo. Ah, mais velho não serve mais para trabalhar. Peraí, mas qual trabalho, qual habilidade, quem é a pessoa, como ela se formou? É muito mais complexo do que simplesmente a gente simplificar tudo numa questão de que ano nasceu, né? Sem dúvida, Daniel. Você tem... cada pessoa é uma pessoa, né? Então, isso vai mudar conforme cada um. E é óbvio, por exemplo, atividades... Está aí o Maurício de Souza, que não nos deixa mentir, o Ari Fontoura, né? Laura Cardoso. Então, pessoas que estão aí. O Ari Fontoura agora está na onda na internet. E é uma pessoa de 90 anos, né? Mas, é óbvio, tem pessoas de 90 anos que estão com doença de Alzheimer em cima de uma cama, mas não dá para dizer que todos estarão, nem que todos não estarão. Então, a generalização nunca, né? Nunca é viável em nenhuma fase da vida, em nenhuma idade, nenhuma raça, em nenhuma religião. A Rita e o Daniel mencionaram aqui, ao longo da nossa conversa, alguns preconceitos que provavelmente a gente já sentiu, já praticou, né, em relação às pessoas mais velhas. É incompetente, tá ficando gaga, tá ficando meio lerdo. Agora tem um outro que eu preciso mencionar aqui, e acho que quem tem pais ficando mais velhos, talvez já tenha sentido, ou tenha voz, né, que parece até legal, que parece bonzinho. Que é o seguinte, uma vez estava conversando com o Renato Meirelles, que é nosso colunista aqui da Band News FM, tem o Instituto Locomotiva, e ele fez uma pesquisa com as pessoas mais velhas e disse o seguinte, eu vou resumir com uma figura de linguagem. Dona Benta não existe mais. A vovó não quer tomar conta dos netos, a vovó quer morar sozinha, quer namorar, quer ter a vida dela, e velhinho não é tudo bonzinho não, né? E não está sendo enganado pela namorada mais jovem que ele está tendo agora. Porque nós temos uma tendência a achar que os pais que envelheceram viraram necessariamente crianças. E isso é um outro tipo de coisa que prejudica muito envelhecer, né, Rita? Infantilização, né? Ai, nhenhenhenhenhenhenzinho, assim, ai, que bonitinho, que lindinha, que coisinha fofa. Não é nada disso, gente. É normal, é uma pessoa que hoje, isso tem uma diferença, né? Eu me lembro de quando eu era jovem, e de fato, quando eu era jovem, uma pessoa de 60 anos, ela não tinha plano de vida, ela não tinha projeto. Isso mudou, né? O mundo mudou, não mudou só para os jovens, né? Não foi só a internet, não foi só o celular, mudou para todos, né? Então, hoje, a gente tem mais de 60 anos e a gente tem projeto, a gente está trabalhando, a gente está estudando, a gente viaja, vai para congresso, a gente dá aula, e a gente quer fazer mais, e a gente está aí, cada um com o seu planejamento de vida, né? Outro dia eu estava lá no IPQ, na formatura dos residentes, né, Daniel? E o Euri, por exemplo, falou que quer morrer trabalhando, eu também. Né? Então, eu acho que, assim, a gente tem uma vida muito diferente das gerações passadas, de algumas, sei lá, 3, 4, 5 gerações atrás, né? E a tendência é que a gente possa viver cada vez mais. E quem se cuida vai viver cada vez melhor, porque esses cuidados que a gente falou que são necessários para um envelhecimento saudável, geralmente são aqueles que vão provocar um maior tempo de vida saudável, né?
E a tendência é que a gente esteja nativa. Você quer viajar, você quer paquerar, né? E não tem mais essa história de eu tô feia, eu não posso isso. E o ser humano precisa parar com essa crítica de ficar olhando sempre para a vida dos outros. O que me diz respeito se a pessoa tem 80 anos e está de biquíni? Se ela está feliz, que bom! Né? Então, a gente tem que mudar o olhar, né? Primeiro, encarar o envelhecimento de uma forma natural. Eu dou um exemplo frequentemente. Gente, eu fico feliz de estar velha. Por quê? Porque só não fica velho quem morre jovem. Ayrton Senna nunca usará bengala, mas eu pode ser que use. Né? Então, a gente tem que olhar de uma forma legal e usar bengala, opa, legal. Porque se eu precisar de um ponto de apoio para não ter uma queda e não quebrar meu fêmur, que legal, eu vou fazer. Melhor assim, né? Não é? Agora, tem uma das coisas, quando a gente fala em saúde mental, e ao longo do programa aqui, pensando sobre estigma e preconceito, Rita, que é que a gente sabe que um dos maiores instrumentos para combater o estereótipo, para combater o preconceito, é o contato, é a exposição à pessoa, né? Então, você tem, para não ter preconceito contra pacientes com transtornos mentais, nada melhor do que conviver com os pacientes com transtorno mental, porque você desfaz o estereótipo, você sabe que não é um grupo homogêneo. Dentro do grupo tem pessoa boa, pessoa ruim, pessoa competente, pessoa incompetente, como em qualquer lugar, né? E a Ellen estava dizendo, né, que a figura da Dona Benta não existe mais, né? Porque dentro do grupo tem o que quer namorar, o que não quer namorar, o que quer trabalhar, o que não quer trabalhar. Tem gente que fala, bom, para mim deu, já quero mais descansar mesmo. Essa exposição que a gente está, acho que começando a promover, e a inserção, e colocar o idoso na propaganda, e colocar no cinema, e enfim, trabalhar, né? Inserir mais no trabalho, ela me parece ser benéfica para quebrar esses estereótipos, né? O que você acha? Inclusão, né, Daniel? Você tem que estar visível, você tem que estar aparente, você tem que mostrar que você existe e que essa existência é normal, é comum, né? Então, eu acho que a gente fala de inclusão do deficiente, a gente fala de inclusão do doente mental e a gente tem que falar da inclusão do velho. Né? Porque, assim, ele está aí e vai estar cada vez mais. Né? Então, é importante que ele apareça, é importante que ele seja respeitado com as suas particularidades, e cada um tem a sua em qualquer fase da vida. Né? Então, é isso. Tem velho bonzinho? Tem. Tem velho com transtorno de personalidade? Tem também. Né? Então, tem de tudo, gente, como tem de tudo durante a vida inteira. Né? Agora, se não houver inclusão, se não houver educação, se não houver uma forma, de fato, de reduzir esse preconceito, né? Esse preconceito, a gente fala de preconceito, né? Eu acho que o preconceito ele sempre existe, ele não precisa ser necessariamente ruim, ele é um pré-conceito, né? Filosoficamente. Mas esse preconceito negativo, essa coisa exclusiva, agressiva, que diminui, né? Esse preconceito tem que acabar. Quem convive com o idoso com mais frequência, né? A gente vê idosos de todo tipo, Perfeito. De fato, como a gente vê em qualquer idade. Né? Agora, é importante que a gente possa fazer alguma coisa para reduzir essas atitudes preconceituosas, negativas, até porque isso é discriminação, e discriminação é crime. Ninguém pode ser taxado de uma coisa ou outra, ter direitos diminuídos ou oportunidades diminuídas por ser quem é, né, Rita? Acho que é um pouco disso que a gente está falando. Só por ser de determinada raça, ou de determinada cor, ou de determinada orientação sexual, ou de determinada idade, a gente não pode dizer ou de determinado gênero, né? Você pode isso, você não pode aquilo, por ser quem é. Acho que esse tem sido a nossa missão aqui também no Humanamente, né, Ellen? Lembrar que
essas particularidades são o que enriquece, né, a sociedade, e a inclusão acaba sendo benéfica não só para o incluído, mas benéfica para a sociedade como um todo. Sem dúvida. E aí eu queria, já que a gente está se aproximando aqui do final da nossa conversa, poder compartilhar com os ouvintes que estão envelhecendo aqui algumas sugestões, porque eu lembrei de uma entrevista que eu vi com a antropóloga Miriam Goldenberg, que foi uma das primeiras antropólogas a pesquisar o envelhecer aqui no Brasil, que ela diz, como tudo aqui, né, o calo aperta de maneira diferente nos gêneros, né? Então ela pergunta assim para os homens as preocupações e para as mulheres preocupações com o envelhecer. Ele pergunta: quem vai cuidar de você? E os homens normalmente respondem que é a minha mulher, as minhas filhas. E para as mulheres elas dizem eu mesma e as minhas amigas. Então, e aí ela fala sobre a importância das amizades quando a gente envelhece, desses vínculos. O que é importante, Rita, para a gente envelhecer bem? Se a gente, claro, eu sei que tem muitas coisas, você falou ao longo do programa de manter a mente ativa, fazer atividade física, mas o que você destacaria aqui nesse final da nossa conversa, que é realmente muito importante para a gente conseguir manter a sanidade mental dos nossos ouvintes que estão envelhecendo por aqui? Uma boa rede de suporte social e familiar é fundamental, né? Você envelheceu, mas você pode fazer novos amigos. Não é que, agora, para isso, você não pode estar isolado dentro de casa. Então, você tem que começar a conviver com outras pessoas, né? E a gente tem exemplos incríveis lá no Instituto mesmo, né? Eu tenho um grupo lá, bem antigo já, no Proter, de arte e terapia, e esse grupo, eles criou toda uma rede de suporte social, não só dentro da instituição, quando eles estão lá, mas eles começaram a se falar fora, eles muitas vezes se encontram. Então, são pessoas, uma boa parte delas, que moram sozinhas, né? Mas que têm esses contatos. Isso é fundamental. Você não pode parar, né? E você não pode se isolar, né? Isso eu acho que é muito importante. É importante a gente se sentir útil. Isso tem se mostrado cada vez mais significante para cada um de nós, né? Você saber que você, de alguma forma, pode fazer alguma diferença. Isso é muito importante. E eu gostaria de lembrar que nós somos um país novo e, infelizmente, somos um país com muito pouca, para não dizer sem memória. E a velhice é a nossa memória, né? Então, se a gente não começar a conversar com os idosos, saber das experiências, do mundo que eles viveram, né, a gente vai continuar sem memória. Isso me faz lembrar da Ecleia Bose, que faleceu há pouco tempo atrás, né? Ela trabalhava muito isso, tem até um livro dela legal, que é lá com o pessoal da Bela Vista, ali do Bexiga, sobre a memória dos imigrantes daquela época. Então, assim, a gente precisa promover memória, porque memória é cultura, e cultura é história. E a gente precisa fazer história, e a gente não fará história sem velhos. Muito bom, lembrei do nosso querido e saudoso Boechat, Ellen, que ele mais de uma vez falou na rádio, uma ideia que é muito boa, né? Ele disse, olha, hoje em dia todo mundo tem no bolso uma câmera com microfone, com boa resolução. Quantas histórias dos nossos avós, dos nossos pais se perderam porque eles contavam pra gente e a gente, né, enfim, as histórias vão se perdendo com o tempo. Se a gente registrar isso, né, ele fazia um chamado e um estímulo, que eu achei que conversa muito com o que a Rita está dizendo aqui, de a gente registrar isso, de a gente ter gravado, de a gente ter arquivado e divulgado, né, porque assim a gente vai mantendo mesmo a nossa história e a nossa memória. Sem dúvida, que sorte que tem quem consegue conviver com pessoas mais velhas, né? Porque é incrível, é muito gostoso você ouvir essas memórias. Bom, para você ouvinte fazer boas memórias, continue aqui sintonizado conosco. Eu agradeço demais a presença do Humanamente de hoje, da médica psiquiatra do programa Terceira Idade, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, Rita Cecília Reis Ferreira. Obrigada, Rita. Imagina, eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade. Daniel, obrigada por mais essa memória de hoje. Pois é, estamos aqui envelhecendo bem juntos com os nossos ouvintes, Ellen. E
Para você que quer envelhecer bem, que quer criar mais boas memórias, siga aqui no Humanamente conosco. Você pode, favoritar a gente nos tocadores de podcast. A gente está por lá em todos eles. Favorita e aí você sempre sabe quando tem episódio novo do Humanamente. E também no canal da Band News FM no YouTube. Estamos lá com imagens. Semana que vem a gente tem um novo encontro aqui no seu dial, no seu radinho. Até lá!